Quem Somos Nós? Apresentação: Wanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um Quem Somos Nós, programa que é transmitido pela Rede Boa Nova de Rádio e pela TV Mundo Maior, que são emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Nosso programa tem como objetivo trazer os nossos convidados, que compartilham conosco as suas histórias, as suas conquistas e os seus desafios também. Aqui na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, sempre junto com a senhora Wanderly Batista, que hoje, infelizmente, teve um imprevisto, não pode estar aqui conosco, mas a gente manda um abraço para ela. Vamos trazer já, então, o nosso convidado, que é psicanalista, Adeilson Salles. Tudo bom? Oi, Vanessa. Uma alegria estar aqui com você, participando pela primeira vez do Quem Somos Nós e com uma expectativa muito positiva nessa participação. Hoje o nosso tema principal é o programa, seu programa que teve uma estreia recente, né, Palavras de Vida. Mas antes, a gente quer conhecer um pouquinho mais da sua história, né? Como é que você conheceu o Espiritismo, as Casas André Luiz e a FEAL também, Adeilson? Veja, eu conheci o Espiritismo há alguns anos atrás, como um necessitado realmente, alguém que precisava de acolhimento, como tantos que chegam na doutrina espírita. Assim se deu comigo, chegando na Casa Espírita Maria Modesto Cravo, lá no Guarujá, no Jardim Santo Antônio, há muitos e muitos anos atrás, nem tantos assim, para não parecer que eu estou tão velho, mas há alguns anos atrás. E é claro que, quando eu tive contato com a doutrina espírita, diante daquele contexto que eu vivia, foi como um bálsamo, ou como chegar às minhas portas de Damasco, né? A minha redenção. Então, aos primeiros contatos com a doutrina espírita, evidentemente, meu coração foi tocado e o espiritismo passou a ser um farol novo, uma lente nova, para que eu pudesse compreender a vida. Mas eu cheguei como tantos, realmente como um necessitado, né, do pão espiritual. E as Casas André Luiz e também a FEAL foi nesse sentido? Sim. Aí eu comecei a trabalhar dentro da Casa Espírita, nunca imaginei que eu fosse escrever livros e tudo isso. Eu comecei a acompanhar naquela época, pela parabólica, a Rádio Boa Nova. Então, eu sintonizava a Rádio Boa Nova pela parabólica e pela televisão. Não tinha ainda sido deflagrado todo esse processo de digitalização que a gente tem hoje. Bom, não tinha nem celular, Vanessa. Então, eu ouvia a Rádio Boa Nova realmente pela antena parabólica, que eram aquelas antenas enormes, né, que ficavam em cima dos telhados. Dentro de casa ficava um receptor também grandão, e a gente ali tentava sintonizar. E é claro que, com o interesse nas mensagens espíritas já no meu coração, eu comecei a ouvir a Rádio Boa Nova. E a primeira oportunidade que eu tive, eu me inscrevi para colaborar no Clube Amigos do Ouvinte da Boa Nova. Então, eu me lembro que eu colaborava. Às vezes, dava problema de satélite, eu ficava bravo, porque eu não conseguia ouvir, né? Mas, assim, sempre que podia, eu estava sintonizado. Então, esse foi o meu primeiro contato. Mas eu preciso te contar uma particularidade, se você me permite. Esse programa é para isso. Então, veja só que interessante. Eu não imaginava que um dia me tornaria autor de tantos livros, principalmente para crianças e jovens. Naquela época, era muito difícil a comunicação. Não tinha ainda, nós estávamos ensaiando a internet, e-mail, essas coisas. E eu tinha escrito 3 livros infantis. E os meus 3 primeiros livros infantis, que eu lancei na Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, em 2007, pela Federação Espírita Brasileira, eu não havia enviado primeiramente para a Federação Espírita Brasileira. Eu havia enviado primeiramente para a editora, que hoje até mudou o nome, né, se eu não me engano, a Mundo Maior. Mas por desencontro de informações, não aconteceu, não se deu a possibilidade da minha edição dos livros na Mundo Maior. Eu acabei editando na FEB. Por que eu estou falando isso? Eu estou fazendo esse comentário porque a Fundação Espírita André Luiz, a editora Mundo Maior, a Rádio Boa Nova, tinha uma relevância muito grande na minha vida. Tanto é que a primeira editora que eu procurei
realmente foi a Mundo Maior, mas infelizmente não aconteceu. Depois o tempo foi passando, é evidente que a minha grande referência na comunicação, no rádio, nos programas espíritas, era a Rádio Boa Nova. Com o boom da tecnologia no campo digital, eu, como muita gente, abaixei o aplicativo, né, no meu celular, então eu ouvia no carro, ouvia onde quer que eu estivesse. Evidente que, mas também não imaginava que um dia fosse ocupar um espaço na grade de programação. Eu ouvia, para você ter uma ideia, eu não sei se você já fazia parte da família da Fundação Espírita André Luiz, eu ouvi o programa do Dr. Reinaldo Leite, é um advogado muito conhecido, médium, que era tinha programa na Rádio Boa Nova e viajava muito pelo Brasil, né? Então ele, o Adão Nonato, o Dr. João eram naquela época já as minhas referências, né? Que eu ouvia a Rádio Boa Nova. Quais são as atividades que você realiza em casas espíritas, Adeildo? Antes da pandemia, né? Porque agora com a pandemia tudo mudou, eu tinha uma agenda muito lotada. Então, cada final de semana eu estava no aeroporto, em um estado diferente. Eu percorri o Brasil inteiro através de palestras, seminários, nos congressos e tudo mais. E a minha atividade basicamente era essa, mais voltada. Quando eu estava em casa, eu ia à casa espírita e procurava ser um trabalhador, que aplicava paz, que militava como tantos trabalhadores pelo Brasil afora. Mas a vida estava, de fato, muito acelerada e eu não tinha tempo de atender toda a demanda de convites. Agora, na pandemia, eu também não estava conseguindo atender, então eu dei uma parada, né, nas lives, nas palestras, para cuidar um pouco de mim também, da saúde e tudo mais, e assumi também como psicanalista, então a gente vem trabalhando bastante nesse sentido. Mas antes eu era um passista, trabalhava nas várias atividades que a Casa Espírita oferecia. Eu ia perguntar sobre a sua formação, né? Você já trouxe para nós que fez aí psicanálise, né? Psicanalista. Conta um pouquinho para nós, então, se essa formação sua, né? Tudo que você já tem, né? De formação até hoje, se influencia no seu trabalho voluntário e vice-versa também. Veja que interessante. As pessoas me olhavam como psicanalista sem que eu soubesse que era. Então, eu sempre gostei de escrever sobre comportamento humano. Escrevia com relativa propriedade, ao ponto de psicólogos e psicanalistas usarem livros meus em consultório. E, em determinado momento, uma psicanalista me perguntou se eu nunca tinha pensado em fazer psicanálise. Eu disse que jamais eu havia pensado, havia cogitado dessa possibilidade. E ela era diretora de uma escola de psicanálise. E ela me disse, eu não posso pagar para você ficar na nossa escola, mas eu posso te dar uma bolsa para que você possa fazer psicanálise, se você desejar. E foi aí que tudo começou. E quanto mais eu mergulhava no estudo da psicanálise, e agora na psicologia, porque eu faço universidade também, né, atualmente, estou como tantos alunos estudando online, eu me identificava e percebia que eu tinha facilidade para tratar. A gente pode entender isso como uma bagagem que eu trago já de outras oportunidades, evidentemente, né? Tamanha facilidade que eu tenho para desenvolver certos assuntos na área do comportamento humano. Então, é claro que agora, mais do que nunca, depois que eu tomei conhecimento, mergulhei no estudo, e estudo sempre, porque é importante estudar todos os dias, eu busquei, né, essa identificação que já existia na minha alma, e eu percebi que tudo aquilo que eu faço é permeado por uma dose psicanalítica, por uma visão psicológica do comportamento. Para você ter uma ideia, eu lancei um livro em 2018, que parece um livro infantil, mas na verdade é um tratado terapêutico. Você olha e acha que vai ler um livro infantil, quando na verdade não é. Chama-se A Garota e a Boneca de Pano. É a história de uma garota enferma que um dia volta para casa após o tratamento no hospital e começa a ouvir uma voz e pensa que aquela voz é uma alucinação, efeito dos medicamentos que ela tomava. E quando ela olha para o lado, ela percebe que quem está chamando ela é a boneca de pano que ela tinha ganhado na infância. E a
boneca de pano convida a garota a conhecer outros mundos e outros reinos. E esses mundos e esses reinos são dentro da garota. Então a boneca leva a garota a fazer uma viagem pelo reino dos medos, pelo reino das representações dos papéis, dos personagens que nós representamos para sermos aceitos em sociedade. Então é muito interessante, porque eu escrevia sem ter a formação e essa visão agora abrangente que o lado técnico da psicologia e da psicanálise me garante. Então tudo que eu faço está permeado por essa ação psicanalítica e psicológica. Agora você vai escrever muito mais. Sem dúvida, Vanessa. É isso que tem acontecido. Só que o centro, o objetivo agora, na literatura que eu quero fazer, seria uma literatura mais assertiva, no sentido da ajuda do comportamento humano, de ajudar pais, de ajudar as mulheres, de ajudar o ser humano de uma maneira geral, com viés nobre, mas não com menos conteúdo religioso, de maneira que eu possa chegar aos corações, entende? Você já foi, durante um período, aí, comentarista, né, colunista, tinha uma coluna, né, Pais e Filhos, Gestação Emocional, no Manhã Boa Nova, programa que eu apresento aí há 3 anos, junto com o Cláudio Palermo, mas agora você está mais chique ainda. Conta para nós sobre o seu programa, aqui, né, recém-iniciado, né, na TV Mundo Maior, na Rádio Boa Nova. Como é que surgiu o convite para você participar da nossa programação da FEAL? Vanessa, olha, quanto ao colunista, eu vou classificar assim: era uma ação caritativa da Vanessa, da TV Mundo Maior, com Manhã Boa Nova, porque como eu estava, veja como é interessante, né? Se eu tivesse mentido, eu era pego agora. Como eu viajava muito, muitas vezes eu sou muito atrapalhado, isso eu vou confessar publicamente, muito pouco disciplinado, né? E a demanda da viagem, a minha agenda mostrava muito isso. Eu já cheguei a voltar para casa na segunda de madrugada e embarcar na terça-noite de novo. Então eu chegava, dormia um pouquinho da manhã em casa, desarrumava a mala, colocava outra roupa limpa e viajava de novo. Então essa era a bagunça que eu fazia na minha agenda. E muitas vezes chegava o momento de entregar a minha coluna no Manhã Boa Nova, eu estava em trânsito, estava no avião, estava no aeroporto, e eu falava: Vanessa, estou no avião, Vanessa, estou em trânsito, Vanessa, estou no hotel, espera aí que eu vou tentar. Quer dizer, a minha participação foi uma ação caridosa da TV Mundo Maior e sua, do Júlio. Mas, é muito assim, legal. Querendo a minha redenção espiritual, a TV Mundo Maior resolveu me oferecer essa oportunidade. O Júlio, né? Bom menino, caridoso, né? Ele é. Bom, vamos ajudar o Adeilson. Aí veio essa proposta, né, mais chique, vamos dizer assim, usando o teu vocabulário, para apresentar um programa. E, evidentemente, que a gente ficou martelando qual seria o nome do programa. E a minha ideia é ter uma comunicação assertiva para chegar no coração das pessoas. Eu acho que é muito importante. Eu acho que é evidente que a gente tem programas na grade da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, que trabalham muito bem conteúdos espíritas. E eu queria falar com um pouco de poesia, um pouco de emoção, de ternura. E foi quando me ocorreu a ideia de ter esse título, né, do programa, Palavras de Vida. Que são palavras que edificam, palavras que podem também fazer com que você entre num movimento de autossabotagem com relação à tua própria vida, sem que você perceba. E eu poderia trabalhar também esse viés, né, do terapeuta, da ajuda com as pessoas. E, para minha surpresa, como eu não tinha muita habilidade, eu comecei a agir e falar como eu estou aqui, certamente mais solto, falando, conversando com você, de maneira natural, rindo bastante, sendo uma pessoa próxima daquele que nos sintoniza na TV Mundo Maior e na Rádio Boa Nova, agindo com naturalidade e trazendo realmente assuntos que possam falar de perto ao coração das pessoas. E eu estou, assim, absolutamente surpreso com a resposta e o resultado que a gente vem obtendo. Segundo o Júlio, que agora não está agindo com caridade, porque ele precisa cuidar da programação da TV Mundo Maior com responsabilidade. Segundo o Júlio, o Damião, né, que também não deve estar me iludindo, eles me disseram que está tudo correndo muito bem, né? Então, o retorno está sendo bom.
Eu estou bem feliz, acredito que a gente vai aprimorar, né, isso cada vez mais e vai nos ajudar nesse caminho, né, Vanessa? Com certeza, nós estamos muito felizes de ter você na nossa programação, o programa, né, que daqui a pouquinho a gente, no finalzinho aqui da nossa entrevista, a gente passa o dia e horário para todo mundo acompanhar. Quem não conhece, vale a pena conhecer. E nós queremos lembrar você que está na sintonia do Quem Somos Nós de hoje, que a Fundação Espírita André Luiz está junto aos centros espíritas parceiros, né, fez uma parceria e iniciou aí um trabalho de atendimento fraterno, solidário à distância, de uma forma muito simples e muito prática. Nosso propósito é acolher você com uma palavra amiga, ajudando em seus medos, as suas angústias e suas dúvidas também. Então, para participar é muito fácil, basta você escolher aí, lá no nosso site, a campanha Juntos pelo Espiritismo, aí você já escolhe o centro espírita que deseja atendimento, marcando o melhor dia e horário de acordo com a disponibilidade do centro espírita escolhido. E aí o atendimento fraterno é sigiloso, é online, realizado aí no horário e o dia que você agendou, com as orientações dadas pelo centro espírita, a casa espírita que você escolhe lá no site. Então é muito fácil, agende seu atendimento no site feal.com.br/Juntos pelo Espiritismo. Muito bom ter todos aí nessa campanha, né? Tanto os centros espíritas quanto as pessoas que estão conosco, né? Precisando de uma palavra. Você já disse que escreveu vários livros. Você tem ideia de quantos livros você já escreveu, Adeilson? Lançados até agora foram 92, né? Entre livros infantis, juvenis e livros para adultos. Alguns considerados paradidáticos, né? Chegaram a ser adotados em escolas. Alguns foram traduzidos para o inglês. E alguns nessa linha, mas com essa vertente psicanalítica. Quando eu ganhei a bolsa para fazer psicanálise, eu escrevi um livro chamado Inimigo Íntimo, que tem o prefácio de um psiquiatra, né, e a apresentação de uma psicanalista. Então a gente começou a trabalhar já esse lado, e é claro que eu pretendo mergulhar agora muito mais profundamente nesses assuntos. Em tempos aí de pandemia, a rotina de muitas pessoas mudou muito, né? Como é que mudou aí a sua rotina? O que mudou para você? Como é que você avalia essa mudança? A questão que a gente percebe muito claramente, né, Vanessa, a rotina dos hábitos diários, ela evidentemente que mudou. Isso é patente na vida de todos nós. A questão de usar máscara, a questão da higiene, né, que agora a gente tem que prestar mais atenção nisso. Então, andar em lugares com muita aglomeração, todas essas questões, a gente ainda vai precisar lidar com elas durante muito tempo. Mas o que eu percebo muito claramente, pelo menos comigo se deu assim, foi de algumas mudanças dentro do coração, no aspecto emocional, no lado emocional. Então, por exemplo, a demanda que antes eu não conseguia atender, eu parei com tudo para poder reorganizar, né, e não ficar apenas com o meu foco voltado para uma atividade, deixando com que outras ações, até mesmo a vida em família, pudesse perecer. Ao mesmo tempo, eu preciso ter um tempo para escrever. Se eu ficar só viajando, eu não poderia escrever. Então, tem uma série de situações que foi necessário reorganizar, mas essa reorganização ela parte por dentro da nossa concepção, da visão de vida e da conscientização. É como se antes nós estivéssemos todos num processo de sono, letárgico. De repente, alguém puxou o freio de mão do planeta. Estava lá o planeta Terra girando bonitinho, seu giro de rotação, girando sobre o próprio eixo. Aí, de repente, puxaram o freio de mão, o planeta deu uma sacudida. É como se você estivesse andando no horário de rush, no metrô ou num ônibus, e dá uma freada e cai todo mundo no chão. E quando a gente se levantou da freada, nos convidaram a sentar, nós precisamos nos assentar dentro de casa. E aí uma série de inquietações, né? Aquele combustível que alimentava a nossa vida, o combustível da ansiedade, né? Ele precisou ser cortado e de repente de uma hora para outra você teve que fazer um estacato nas suas atividades para poder repensar muitas coisas. Além da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior, a gente pode te encontrar em outras mídias? Não, eu saí de todas as outras mídias. Eu só estou privilegiando realmente o Palavras de Vida, né? E só, né? É o único programa que eu tenho feito.
Eu tinha na Web Rádio Fraternidade, mas eu não tenho feito mais. E eu realmente tinha na Rádio Rio de Janeiro, mas eu entendi que eu preciso fazer pouco e fazer com qualidade. E também ter essa qualidade de vida nos escritos também. Enfim, eu preciso dosar as minhas forças para ser útil de uma maneira assertiva. Né? Qual foi o maior desafio aí que você encontrou na sua vida profissional ou familiar? Os desafios, eles são constantes, né? Então, o maior desafio que eu encontrei foi fazer essa viagem dentro de mim. Foi me colocar à disposição do grupo e sair daquilo que eu achava que fosse, falando de maneira bem honesta, o centro da atenção. Não é assim que a vida funciona. Todos nós somos peças, né? Estamos encaixadas dentro de um sistema para colaborarmos uns com os outros. E a demanda de trabalho na literatura, a exposição pública, o assédio demasiado, ele, se você não tomar cuidado, acaba anestesiando algumas percepções que não podem ser anestesiadas, né? E que a gente tem que ter claro, citando Cecília Meirelles, que nós somos bem menos do que pensamos, né? Raramente um pouco mais. E isso tem que ficar claro para todos nós. Aí te dá a possibilidade de permitir que Deus ocupe um espaço maior na tua vida. Diante da impermanência da vida, com a pandemia, de repente a morte começou a bater na porta de todo mundo. A impermanência da vida, no meu caso em particular, a pergunta foi dirigida a mim, veio me dizer e concordar com a Cecília Meirelles, que eu sou bem menos do que eu penso, raramente um pouco mais. Isso não é uma humildade tola, é um estado de consciência, porque eu experimentei no grupo familiar a perda de um ente querido através da Covid, né? Uma semana, assim. Então, a gente teve essa experiência muito próxima. Imagino, né? Quantas pessoas como você, né, passaram por esse grande desafio aí nesses momentos, quantas famílias, e a gente está sempre aqui também para tentar levar um consolo, né, uma palavra, e o Espiritismo, né, que nos consola a todo momento. Nós estamos quase terminando o programa, você falou que começou aí, né, nos escutar, foi sócio do clube, deixa uma mensagem aí e a importância de fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova, Deilson. Eu vou fazer uma colocação que eu fiz quando o Jetta Giacomini me convidou a fazer um programa voltado para os jovens, o Asas Juvenis. Sim. Eu considero a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior que eles representam, né, essa mídia da TV e da rádio, representam, no contexto evangélico, o Cirineu. Quem é o Cirineu dentro do Evangelho? É aquele personagem que, no instante em que Jesus carrega a cruz e as pernas dele se dobram pelo peso da cruz, o Cirineu vem, coloca a cruz nos ombros, né, e leva por alguns metros, depois ele devolve a cruz para Jesus. Então, em muitos momentos, em todos os cantos do planeta, existe alguém com os joelhos dobrados, sob o peso da cruz, das angústias, das dificuldades, das incertezas. Então você sintoniza na Rádio Boa Nova, entra pela tua casa, pelo teu celular, pelo teu computador, um Cirineu, que vem aliviar o peso das tuas angústias, da tua cruz, e te auxiliar, ilumina teu coração, a tua vida. TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova, tem esse papel de ser um centro espírita que consegue atingir o mundo inteiro através da mensagem da doutrina espírita. Então, para mim, eu tenho a concepção clara de que a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior são Cirineus a serviço do Evangelho, auxiliando as pessoas que sintonizam, né, com essa programação a carregarem a sua cruz. Que bonito isso. Rapidinho agora o seu dia e horário do seu programa aqui. Às segundas-feiras, às 11 horas da manhã, Palavras de Vida. Obrigada por ter participado do nosso programa. Um grande abraço. Parabéns pelo seu trabalho. Sucesso para você. Obrigado. Para você também, Vanessa. Saudades. Um abraço. Outro. Você continua na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior. Até o próximo Quem Somos Nós.
Você acompanhou Quem Somos Nós?